Olá pessoal, eu sou o Itamar do canal Sacando Matemática e nessa videoaula nós vamos resolver a questão 29 daquela série de 30 que eu intitulei Exercitando na Pandemia 2, PAN 2, beleza? Questões variadas, principalmente do ensino médio. A questão 29 foi dada essa reta e pediu a ordenada de Q. Ordenada do ponto Q. Então foi dada essa reta, foram dados 3 pontos dela, R, Q e P. O ponto R tem coordenadas menos 3 de x, 0 de y. O ponto P tem coordenadas 2 de x, menos 5 de y. E o ponto P tem coordenadas menos 1 de x e A de y. O problema pede a ordenada do ponto Q, justamente esse valor de A, cuja resposta é menos 2. Vamos ver então como encontrar esse menos 2. Uma das maneiras. Essa reta é uma reta decrescente, o coeficiente angular dela é negativo. Você calcula o coeficiente angular dela, depois escreve a equação da reta, pegando um desses pontos, tá? E com a equação da reta, você vai substituir o x por menos 1 e vai achar o valor de A. Por quê? Porque o ponto Q pertence a essa reta que você vai achar a equação. Então veja lá. Esse ângulo aqui. Vamos formar aqui um triângulo, olha. Um cateto, outro cateto, a hipotenusa. Triângulo retângulo reto aqui, né? Nesse ponto. Considerando esse ângulo, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então a tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é quanto? Que é 5, não é? Daqui a aqui não é 5, ó, 5 unidades. E o cateto adjacente, 2 mais 3, 5 unidades. Isso aí é o coeficiente angular da reta. É o ΔY sobre ΔX. Então, nós vamos escrever o M da reta é 5, cateto oposto, dividido por 5, cateto adjacente. Só que é negativo. Então, o coeficiente angular da reta, M é o mesmo que ΔY sobre ΔX, ou seja, a diferença de Y dividido pela diferença de X, tá? Isso aí vai ser menos 5 sobre 5, que vai dar menos 1. Você viu lá que os catetos medem 5 cada um, né? Então aqui está o M. Agora nós vamos substituir na equação da reta. Y menos y0 é igual a M que multiplica x menos x0. Importante notar que essa equação que está aqui é a mesma ΔY sobre ΔX. O que é ΔY? É a diferença de y. Aqui é multiplicação. Passa o x menos x0, que é o ΔX, para baixo. Vai ficar a diferença de y dividido pela diferença de x igual a m. Isso aqui e essa equação são exatamente a mesma coisa. Beleza? Agora eu vou pegar um dos pontos, por exemplo. Que ponto que nós podemos pegar? Um dos 3 pontos, por exemplo, o ponto R. Quais as coordenadas dele? O x é menos 3 e o y é 0. Menos 3, 0, né? O par, né? Então eu vou pegar o ponto R de coordenadas menos 3 e 0. Quem é esse menos 3? É o x0. Quem é o 0? É o y0. Então vamos substituir y menos y0. É 0. É igual a m, coeficiente angular, menos 1. Que multiplica x menos x0. Menos 3. Mais 3. Porque não é menos, e lá é menos, menos, menos. Então a equação reduzida fica menos 1 vezes x, menos 1 vezes 3, menos 3. Está aqui a equação daquela reta, cujos 3 pontos foram dados lá. Agora, o problema é pedir o quê? A ordenada do ponto Q. O ponto Q, a abscissa dele é menos 1, então substitui menos 1 na equação que você vai achar. Então vai ficar assim, ó, y é igual menos 1 que eu vou substituir, né? Mas é menos, vai ficar o quê? 1 o quê? 1 menos 3. 1 menos 3 é quanto? É menos 2. Quer dizer que a ordenada daquele ponto é menos 2.
Esse valor aqui é menos 2. Acabamos de encontrar. Outra maneira de encontrar esse valor menos 2 é pelo determinante. As coordenadas dos pontos, como os pontos são colineares, estão na mesma reta, o determinante formado pelas coordenadas deles deve dar 0, é nulo. Quando esse determinante não é 0, é porque os 3 pontos formam um triângulo no plano. Lembra? O pessoal do terceiro ano aí, segundo, deve lembrar que a gente calcula a área do triângulo utilizando as coordenadas dos pontos, que nós vamos escrever assim, ó, menos 3, 0, ponto R, menos 3, 0. Aqui, menos 1 e A, 2 e menos 5. As coordenadas, né? Menos 1 e A. O outro é 2 menos 5. Regra de Sarri. Agora eu vou repetir as duas primeiras. Eu vou escrever um 1, completar a terceira coluna com 1, porque 1 é elemento neutro, não é? Da multiplicação. E vou repetir as duas primeiras colunas aqui. Menos 3, menos 1 e 2. 0A e menos 5. A e menos 5. Esse determinante é 0, viu? Deve dar 0. Então, os pontos são colineares. Então, vamos lá. Ó. Diagonal principal e as duas paralelas. Menos 3 vezes A vezes 1 vai dar quanto? Vai dar menos 3A, né? Menos 3 vezes A vezes 1. Então, isso aqui vai dar menos 3A. 0 vezes 1 vezes 2 é 0. 1 vezes menos 5, menos mais, dá mais 5. Agora, a diagonal secundária e as paralelas, trocando o sinal. 2 vezes A vezes 1, deu 2A. Você escreve menos 2A. Menos 5 vezes 1 vezes menos 3, dá mais 15. Você vai escrever menos 15. E aqui 1 vezes 1 vezes 0, deu 0. Isso aqui é igual a 0. Menos 3A menos 2A, menos 5A, igual a quanto? 5 menos 15 é quanto? É menos 10. Vai passar para o segundo membro, mais 10. Confere? Então, o A vai ser o quê? 10 dividido por menos 5. Quanto que é 10 dividido por menos 5? É menos 2. E é exatamente o que nós encontramos utilizando o outro processo da equação da reta. Beleza? Essa aqui é a regra de Sarri, lembra? Então, quando 3 pontos são colineares, o determinante formado pelas coordenadas deles tem que dar quanto? 0. É 0. Beleza? Se não der 0, é porque os pontos não são colineares. Como eles não são colineares, eles formam no plano um triângulo. Aí é possível calcular a área do triângulo utilizando o valor deste determinante. A área do triângulo é metade desse valor, em módulo, correto? Então tá aí, ó, por 2 processos, o valor de A. Beleza? Então é isso. Boa sorte nos estudos. Abraço. Tchau, tchau.